Vamos falar agora sobre a relação entre os bens patrimoniais e os filhos, justamente na hora da partilha desses bens após o divórcio. Vamos conversar sobre isso agora com a advogada especialista em direito de família e sucessões, Ana Brocanello. Doutora Ana Brocanello, seja bem-vinda à Rádio Justiça. Um ótimo dia para você. Obrigada, Sérgio. Muito bom ter você de volta das suas férias. Muito bom falar sempre com a Rádio Justiça. E essa questão, doutora Ana Brocanello, a relação entre os bens patrimoniais e os filhos na hora da partilha de bens, acredito que advogado ou advogado acaba sendo até um mediador de conflitos? Sim, nós somos sempre, né, Sérgio? A gente tenta aí partir sempre para o consensual para evitar litígios, mas quando isso não é possível, nós temos que defender os direitos dos nossos clientes. Mas sempre há uma grande confusão aí em relação ao patrimônio do casal e a relação dos alimentos com os filhos. São assuntos completamente diferentes, são assuntos distintos, até mesmo pela sua natureza processual e até mesmo pelo papel que cada um desses membros da família desempenha dentro dessas ações. Então, são assuntos que só resvalam em algumas questões técnicas, né, enquanto alimentos, mas que são assuntos totalmente distintos. Então vamos lá. Muitos casais, ao se separarem, doutora Ana Brocanello, eles querem ali atrelar essa partilha de bens com os filhos. Isso é possível ou não? Então, hoje até que é uma questão que faz tempo que ninguém vem me perguntando, sabe? No dia a dia mesmo, eu acho que já existe até um certo esclarecimento. Porque antigamente, muitas vezes, quando um casal se divorciava, né, se separava, se divorciava, vinha a grande questão: nós constituímos um patrimônio comum e nós deixaremos isto para os nossos filhos. O que não tem nada a ver. A partilha se refere ao casal, né, aquela questão da conjugalidade, que é entre marido e mulher, como se nem filhos houvessem. Então, vamos colocar até mesmo na questão, não são assuntos atrelados, vamos até colocar na questão daquele casal que nem tem filhos. Então, eles vão ter que resolver a partilha entre eles. E em relação aos filhos, o que tem-se, né, é o direito à prestação, ao fornecimento da ação de alimentos. E ela não está atrelada aos bens. Então, não é porque eu deixo bens em nome dos meus filhos numa possível partilha, né, como uma doação, por exemplo, de que eu estarei isento de pagar os alimentos. Então, o assunto não tem nada a ver com o outro. Doutora Ana Brocanello, e as ações de partilhas de bens e de alimentos, elas acabam correndo juntas ou não? Não. Como eu disse, a questão da partilha está ligada na conjugalidade e a questão dos alimentos está ligada à parentalidade. Então, vamos explicar isso para ficar mais claro. O casal, normalmente a gente faz em ações separadas, principalmente aqui no TJ de São Paulo. Nós só vamos colocar estes processos para correrem juntos quando for de forma consensual. O que é consensual? Quando a gente tem aquele acordo entre o casal de como que vai ocorrer a divisão, como vai ocorrer a guarda, como que ficará a pensão alimentícia das crianças. Então, quando a gente tem um acordo entre o casal a respeito desses temas todos, nós sim fazemos isso num processo só e levamos ao juiz para homologar, que é dar o seu ok, né? Dizer que aquelas regras colocadas no papel estão de acordo com o que a lei fala e que está tudo bem, que o casal pode seguir a sua vida a partir de então, conforme ali colocado naquele papel. No caso de quando há um litigioso, nós somos obrigadas a separar essas ações. Por quê? A ação de alimentos, de prestação de alimentos, ela corre com um rito, ela tem regras processuais, é como se fosse um jogo, ela tem regras que funcionam diferente do caso da guarda, do caso do divórcio. Por quê? Porque ela é mais célere, ela é muito mais rápida, porque a criança não pode esperar tempos para poder ser alimentada, para ter ali aquelas necessidades básicas como escola, plano de saúde, mesmo alimentação, vestuário, atendidas, né? Então ela corre mais rápido, por isso e é movida normalmente pelo filho, em face dos genitores, né? E enquanto que a questão de partilha é movida entre o casal. Então, elas, como eu disse, são ações completamente distintas e que correrão por separado. Doutora Ana Brocanello, então, por que essa separação de situações, se ambas acabam até versando sobre o que pesa no bolso o dinheiro? Então, porque, como eu disse, são regras processuais
processuais, né, Sérgio? Então, a questão dos alimentos, ela corre com regras que o processo exige, que nosso Código de Processo Civil coloca, elas são muito mais rápidas. Dentro da partilha, ela pode ser discutida, muitas vezes você emite ofícios, às vezes ao empregador, ao banco, tem que procurar no cartório quais bens que tem, né? Se chega a ser aquela guerra por uma partilha muito grande, onde o casal não se entende. Então, ela vai correr de uma morosidade. E versa sobre, por exemplo, a Ana e o José, que são casados, enquanto que os alimentos vai falar sobre o Pedro em relação ao José, em relação à Ana, que são os seus pais. Então, nada tem a ver. A única questão que resvala dos alimentos em relação ao patrimônio é que aquele que deve prestar os alimentos, ou seja, os genitores, o pai ou aquela mãe que devem prestar os alimentos àquele filho, tendo patrimônio, aquilo vai ser levado em consideração, por exemplo, na fixação dos valores, mas não que ele tenha uma relação direta, interligada entre eles. Doutora Ana Brucanello, então, um pai, ele que deve alimentos e tem bens a partilhar, ele não pode pedir uma compensação? Como é que funciona isso? É uma pergunta muito interessante, Sérgio, porque não cabe dentro da ação de alimentos compensação. Então, não é porque, como eu disse até no começo aqui da nossa conversa, não é porque eu deixei um imóvel para o meu filho, né? Doei aquele imóvel, aquele apartamento onde ele está vivendo, por exemplo, com a genitora, eu doei, deixei a minha parte para ele, que eu tiro a minha obrigação alimentar. Não funciona assim, funciona da necessidade daquela criança. A possibilidade, né, do genitor também vai ser verificada. Só vai haver uma relação de patrimônio caso, por exemplo, essa criança seja herdeira. Ok? Então, vamos colocar ali, é um caso muito raro de se acontecer, né? Até mesmo pela característica salarial, econômica do nosso país, mas vamos colocar que aquela criança tenha, por exemplo, herança advinda de um avô paterno, de um avô materno, e que o pai precise prestar alimentos. Se essa criança possuir, de alguma maneira, uma renda, né? Então, aqueles imóveis todos recebidos de herança for trazido, né, para gerar um fruto para essa criança e for trazido dentro deste processo, essa possibilidade de quem presta os alimentos vai ser menor. Mas a doação em si não cabe compensação, não cabe transação por parte dos pais, falar assim, vou fazer um acordo de boca, vou dar quitação, porque não é um direito de ambos os genitores, é um direito da criança. Então, se é devido valores, mesmo que a criança não precise daquele dinheiro para sobreviver, vai ter que ser feita uma poupança, então não caberá esse tipo de compensação. Doutora Ana Brucanello, ainda já que estamos falando desses bens patrimoniais, em um divórcio, os bens patrimoniais só passam, essa divisão é feita entre pais e filhos? Como isso pode ser feito? Existe uma possibilidade de entrar mais alguém nessa relação? Não, a questão é assim, se você resolver fazer a partilha, né, que eu até estava falando que faz tempo que não aparece, que é falar assim, nós temos um apartamento, vou deixar para o meu filho. Isso não é partilha. Eu não tenho como colocar esta criança que vai receber este bem dentro dessa partilha. O que nós faremos é colocar isso dentro, de uma certa maneira, dentro do papel, e o que se ocorrerá vai ser uma doação feita de ambos os genitores, aquela pessoa, aquele terceiro, que é o filho, que é estranho àquela relação conjugal, ou seja, não existe casamento, né, entre filhos e pais, o que existe é casamento entre pessoas maiores e não entre os filhos. Então, o que vai acontecer? Ele faz uma doação, recolhe imposto de doação, tem que ser feito isso, colocado na matrícula. Então, o que eles fazem não é uma partilha, eles fazem uma doação daquele patrimônio adquirido anteriormente naquela relação para aqueles filhos. Lembrando que esta doação precisa ser verificada e após a morte, no caso desses cônjuges, né, que doaram este patrimônio, adquirirem novos casamentos, deixarem novos filhos da relação, esses bens doados lá na partilha do divórcio, acontecia muito isso antigamente, vão ser trazidos para a herança do falecido, mesmo que esse filho, segundo filho, por exemplo, seja posterior. E doutora Ana Brucanello, vemos assim muitas vezes até perdemos o contato com a doutora Ana Brucanello, ela está conversando conosco na Rádio Justiça e falando sobre os bens patrimoniais e os filhos na hora da partilha de bens após o divórcio.
Estamos restabelecendo contato com a doutora Ana Brocanello, advogada especialista em direito de família e sucessões. 10h17, ainda hoje no Revista Justiça, vamos ter mais uma entrevista e vamos repercutir uma decisão do STJ. A terceira sessão definiu em repetitivo que a reincidência múltipla prepondera em relação à confissão espontânea. E já vai estar conosco aqui, já está em nossos estúdios aguardando o seu horário, a criminalista Marília Brambila, que estará conosco explicando melhor como essa decisão vai impactar nas decisões dos juízes e também dos tribunais. 10h18, não conseguimos restabelecer o contato com a doutora Ana Brocanello, infelizmente. Contato restabelecido, então, vamos conversar com ela, vamos dar continuidade a essa entrevista. Doutora Ana Brocanello, contato restabelecido, bom dia mais uma vez. Bom dia, desculpa, algum problema de internet. Não, fique tranquila. Doutora Ana Brocanello, eu ia perguntar aqui sobre esta questão das sucessões. O que nós vemos hoje são até postagens de advogados falando sobre a questão das heranças, que isso pode ser antecipado antes da morte do proprietário com a sucessão de bens, criar uma holding. Tudo isso também acaba embaralhando um pouco esta questão sobre a partilha dos bens? Sim, a gente precisa tomar cuidado, né? Eu tenho visto até alguns colegas fazendo postagens temerárias dentro de vídeos de 1 minuto, com informações muitas vezes incompletas que podem levar, né, a população até a erros. O que nós temos que entender é que holding, todas essas maneiras, né, de doação, holding, testamento... O que é uma holding? Explica para o nosso ouvinte. Já explico. Todas elas são formas de antecipar essa sucessão. A holding, na realidade, é uma empresa, ela é criada para administrar não só empresas, outras empresas menores embaixo dela, como também o patrimônio das pessoas. Então, o que vem, porque todo mundo entende como holding, que o pessoal tem vendido aí na internet, é você pegar todos os seus bens, transferir para uma empresa, como se fossem bens dessa empresa, transferir, e que a partir de então, que desta holding criada, você não teria que fazer mais inventário, você já faria a sua sucessão ali. Isso ocorre dependendo da sua situação, da quantidade de patrimônio que você tem, porém tem que ser tomado cuidado justamente na questão onde resvala em partilha de bens, né, devido ao seu regime de casamento, onde resvala na questão da herança dos filhos. Então a gente precisa tomar cuidado, que não é para todos os casos, não é feito para todo mundo, que não como que eu posso dizer, não é aconselhável que todo mundo tenha uma holding. Então, precisa realmente ser estudado, entender qual é o seu objetivo dessa partilha desse patrimônio, porque às vezes uma simples doação, às vezes um testamento funciona tanto quanto a criação de uma holding. Então, isso tudo precisa realmente tomar cuidado para que não haja uma confusão patrimonial, para que não seja doado acima do limite legal, para que seja um testamento válido também dentro do percentual da qual a lei exige quando você tem filhos, herdeiros, né? Então, isso tudo precisa ser verificado, analisado com cuidado e por um profissional sério aí dentro da área de direito de família. E a coisa complica ainda mais quando aparecem filhos fora do casamento, né? Normalmente, os empresários, principalmente que têm um patrimônio muito grande, quando tem filhos, às vezes até mesmo do primeiro casamento, de relações anteriores ou de relações posteriores, acabam procurando para tentar resolver as questões aí patrimoniais, para tentar evitar uma briga no futuro, mas nem sempre ocorre, né? Por isso que tem que ser bem feito, porque se o instrumento não for bem feito, seja ele qual for, tá certo? Doação, testamento, a criação de uma holding com cláusulas ali já de planejamento sucessório, se não houver isso de uma maneira séria, acaba embolando e atrapalhando e atrasando aí a partilha de bens na sucessão e não sendo atingido o objetivo que aquela pessoa que deixa aqueles bens queria. Muito bem, falamos sobre a relação entre bens patrimoniais e os filhos na hora da partilha de bens após o divórcio com a doutora Ana Brocanello, advogada, especialista em direito de família e sucessões, que também está lá no Instagram. Doutora Ana, muito obrigado por estar conosco. Até a próxima. Eu que agradeço, peço desculpa, as últimas 2 vezes que nos falamos acabou tendo problemas técnicos, uma gripe muito forte minha e agora caindo a ligação, mas estou sempre aqui
para atender ao nosso público e à Rádio Justiça. E nós agradecemos mais uma vez grandiosamente. Um abraço e até a próxima.